Iniciando mais uma aula, aqui nós vamos conversar sobre ações para aumentar o valor percebido pelo cliente, né? Então, conforme eu coloquei aqui, ó, isso não tem a ver com preço, tá bom? Então, esse assunto, essa aula não possui nenhuma relação com o preço do produto, com o valor que é praticado dentro do mercado, tá bom? O preço, certo? Ele tem a ver com o valor que o cliente paga por um produto ou por um serviço. Já o valor é o que ele leva, certo? Ou seja, os benefícios, por exemplo, os benefícios que o cliente leva, a experiência que o cliente leva consigo, tá bom? Então, ó, são ações, né? Ações, estratégias, atividades que irão aumentar o valor percebido pelo cliente. Aquilo vai aumentar a percepção positiva que o cliente possui em relação ao produto ou ao serviço, né? É como a gente chegar em uma loja, né? A gente chega numa loja qualquer de roupa, chega lá, paga pelo produto, pela camisa e vai embora. Já empresas que possuem essas estratégias, possuem ações voltadas para a percepção do cliente, para a experiência, esse cliente ele não vai levar somente o produto, ele vai levar uma experiência, ele vai levar benefícios, ele vai levar uma avaliação e uma satisfação em relação àquela experiência no qual ele vivenciou dentro daquela organização, tá bom? Então, dentro do conceito, não possui nenhuma relação com o preço ou com o custo financeiro, certo? A questão central aqui é justamente essa experiência que a empresa irá oferecer para o cliente, né? A experiência, os benefícios que estão sendo oferecidos para o cliente, certo? E aqui abaixo nós vamos conversar sobre cada uma das ações que podem ser implementadas, que podem ser utilizadas pelas organizações para justamente aumentar o valor percebido pelo cliente. A primeira delas é o estudo do cliente, certo? Então todo negócio, toda empresa, ela deve entender quem é o seu cliente, seu comportamento, né? A gente estudou isso na aula passada, eu acho, né? A gente já conversou, levantou essas questões. Quem é o meu cliente, onde ele mora, o que ele faz, a sua renda, a sua idade, né? Estudar realmente o cliente para você ser o mais assertivo possível. Você precisa de uma assertividade, né? Então, você não pode entrar em contato com o cliente sem o conhecer antes, porque você vai falar coisas que não são interessantes, você vai oferecer produtos que não fazem, que não estão de acordo com o que o cliente está buscando. Você vai ter ter um comportamento, ter uma postura, ter um posicionamento totalmente contrário ao que o cliente está buscando naquele momento. Segundo ponto é a jornada do cliente. A jornada do cliente nada mais é do que o início do relacionamento, né? Aí eu tenho a venda, né? Depois da venda eu continuo. Mas basicamente a jornada de compra é isso. É desde o primeiro contato, né, a captação do cliente, até todo o processo de venda, de concretização da venda. Tá? Isso é a jornada do cliente, desde as formas que você vai utilizar para captar o cliente, para entrar em contato com esse cliente, o processo de comunicação, processo de venda e o pós-venda, fidelização, indicação, enfim. Terceiro passo, ou terceira ação, foco nos benefícios oferecidos. Uma das melhores formas de melhorar, de aumentar a percepção de valor do cliente é justamente os benefícios oferecidos. O cliente não só leva um produto, né, ele leva uma experiência, ele leva benefícios, ele leva ações diferenciadas no mercado. São coisas, algo que você oferece que o seu concorrente ele não oferece. O quarto ponto é cuidar da experiência do cliente, certo?
Nós vivemos em uma era de experiência. A experiência nada mais é do que a sensação, do que o sentimento que o cliente vai ter dentro do seu negócio, daquele momento, durante aquele processo de relacionamento, aquele processo de venda, né? Desde o momento que o cliente entra na loja, até o momento da sua saída. Essa é a experiência, né? Hoje a gente vê muita questão de instagramado, né? Que é justamente o quê? Restaurantes, ambientes que trabalham o seu layout, trabalham a sua estrutura, justamente com essa experiência, proporcionando uma experiência para o cliente, né? Um momento especial, um momento inesquecível, uma foto perfeita, é um ambiente, né? O ambiente vai proporcionar isso para o cliente, uma experiência. Hoje nós temos restaurantes, locais, hamburguerias, como por exemplo, que trabalham muito focado no público, né? Então, eu já vi um restaurante, uma hamburgueria que trabalha com magia, tipo Harry Potter, os cenários, os personagens e tal. Eu já vi outros que é tipo uma aventura, tem pirata, tem a princesa, enfim, né? É tudo a questão de uma experiência, né? Que esse negócio está proporcionando para o cliente. O quinto aqui é o atendimento personalizado. Tá bom? Muitas empresas, né? Elas não destinam a real importância para o atendimento ao cliente. Eu escrevi até um livro, né, que se chama Clientes Fiéis, né? Como aumentar o número de clientes fidelizados. E trata justamente sobre isso, né? Com a questão do atendimento ao cliente, a questão dessa importância de ter como referência a magia da Disney para encantar clientes, para fidelizar clientes. Então, há muitos negócios perdem clientes porque não sabem atender, porque não possuem uma equipe de atendimento experiente, então bem treinada, capaz de fazer com que o cliente se sinta bem, tenha uma experiência positiva, tenha uma comunicação positiva e saia com o real produto que ele deseja, que ele necessita, com seu problema solucionado, certo? Então, o atendimento ele tem esse poder, o atendimento ele tem essa capacidade de oferecer um atendimento personalizado, um atendimento que vai transformar um indivíduo em um cliente fidelizado, certo? Vou parar aqui na metade das ações para a gente ir aqui para uma questão. Então, a questão de uma prova anterior, né, do Banco do Brasil, da Banca Cisgran Rio, que ele fala o seguinte: uma forma de aumentar o valor percebido pelos clientes nos serviços bancários é vem aqui, deixa eu pegar aqui, diminuir o conjunto de custos envolvidos na relação com os bancos. Então a questão chave está aqui, é aumentar o valor percebido pelos clientes, né? Então, uma das ações que foram encontradas para aumentar o valor percebido pelos clientes dentro da agência bancária é diminuir o conjunto de custos envolvidos na relação com os bancos, né? Diminuir os custos, né, estão envolvidos dentro da relação cliente e banco. Tá? Então, nesse sentido, durante o atendimento aos clientes nas agências bancárias, os funcionários colaboradores devem dedicar-se a empurrar produtos como seguro de vida para os melhores clientes. A gente está visando diminuir os custos envolvidos na relação. Então essa primeira opção não é porque a gente vai estar empurrando algo a mais naquele momento para o nosso cliente. Então não. Explicar os aspectos do serviço sobre a ótica da instituição financeira, não. Né? Aqui a gente tem na questão está dizendo o objetivo principal. Certo? Uma ação precisa ser tomada, que é diminuir os custos
Diminuir o conjunto de custos. Igualar os benefícios e os custos envolvidos no processo de compra? Não. Certo. Prestar um serviço com baixo valor percebido pelo correntista? Também não. Reduzir o dispêndio, né? O desgaste de tempo e energia gasta pelos clientes. Então, eu reduzo o dispêndio de tempo e a energia gasta pelos clientes. Então, o que eu estou falando de uma forma de aumentar o valor percebido, né? Então, quando a gente fala de valor, de aumentar o valor percebido, eu não estou falando de custo financeiro. Eu não estou falando de valores, certo? Então, é justamente isso, reduzir o tempo e a energia gasta pelos clientes. Certo? Então, essa questão era interessante porque ela fala assim, ó, diminuir o conjunto de custos envolvidos na relação com os bancos, né? E a gente pensa logo em dinheiro. Ele está falando aqui de aumentar o valor percebido. A gente tem que fixar que o valor percebido não é custo monetário, não são valores monetários. Certo? É justamente o que o cliente leva. É a experiência. Então aqui eu tenho dispêndio de tempo e a energia gasta. Um dos maiores problemas de uma agência é justamente isso. A energia gasta pelos clientes dentro das agências. E trabalhando esses aspectos, eu aumento o valor percebido pelo cliente. A experiência dele dentro da agência em questão. Certo? Então, para essa questão, a opção correta, a opção é, certo? Vamos lá, continuando aqui. Ixi, eu apaguei, mas eu parei aqui, não foi? Atendimento personalizado. Já foi. E agora são esses daqui. Mostrar autoridade. Né? Segurança. Quando eu transmito isso, eu estou dizendo que eu tenho autoridade. Eu tenho segurança, eu tenho a propriedade de defender aquele argumento, as questões ao qual eu estou apresentando. Feedback dos clientes. Isso é muito importante. Né? Isso tem a ver com Net Promoter Score. É justamente o feedback que o cliente dá em relação ao serviço, à experiência, à compra, ao atendimento, né? Por quê? Eu tenho Net Promoter Score, NPS. Né? Eu tenho os clientes promotores. Eu tenho clientes neutros. Eu tenho clientes detratores. Aqui são clientes que dão nota de 9 e 10. Aqui são clientes que dão nota de 7 a 8. E aqui são clientes que dão nota de 6 para baixo. Né? De 6 para baixo, para 0, de 0 a 6. Certo? Então, clientes neutros e detratores são clientes que irão falar mal da organização ou não irão citar. Os clientes promotores são aqueles clientes que irão citar a organização, contar para as outras pessoas as experiências que eles tiveram em relação àquele processo que ela experimentou. Certo? Programas de isso é o feedback, certo? Que é o retorno sobre algo, certo? Ou uma resposta sobre algo. Aqui eu tenho programas de fidelização. Esses programas de fidelização nada mais são do que programas que as empresas, as organizações, elas irão utilizar, irão se apropriar para fidelizar os clientes, ou seja, para aqueles clientes. Qual a diferença de cliente fidelizado e cliente não fidelizado? O cliente fidelizado, certo? É aquele cliente que ele vai chegar na organização, ele vai comprar e ele não vai mais sair. Ele vai indicar, ele vai comprar mais, ele vai manter sempre o contato. E o cliente não fidelizado é aquele cliente que chega, compra, vai embora e acabou o relacionamento. Não existe mais um relacionamento entre a empresa e o cliente. Isso é danoso para esse relacionamento, isso é danoso para a organização, certo? Porque a organização precisa manter esse relacionamento com o cliente.
E esse relacionamento com o cliente é justamente o processo, programa de fidelização. Ideias criativas, ações, programas que irão proporcionar manter um relacionamento com o cliente para que ele possa comprar mais de você, que sai barato para a organização, para que ele possa indicar novas pessoas, para que ele possa ganhar pontos para usar na própria organização, como por exemplo, quebra de objeções, né? É justamente aquele cliente que não, quero isso agora não, deixa eu pensar, não, certo? Quebra as objeções, é você apresentar contextos, apresentar materiais, apresentar ideias que irão contra aquilo que o cliente está colocando como uma barreira para o fechamento de uma compra, certo? Para o fechamento de um contrato, para o fechamento de um serviço. Que o cliente sempre, ele pode até muito querer aquilo, mas às vezes ele cria aquela objeção para tipo querer um desconto, querer uma melhoria, ou então um tempo a mais. Então o vendedor, o agente comercial precisa ter essa experiência, essa habilidade de quebrar as objeções. E por último, cumpra o prometido, né? Muitas organizações não conseguem manter esse trabalho de cumprir o prometido, né? De apresentar, dizer, olha, isso daqui está nesse preço, ou levando isso, ou leva aquilo, ou então, ou então cumpre hoje e receba amanhã. Então, dentro desse processo, se não houver uma estratégia para que você realmente cumpra aquilo que você prometeu, que a organização prometeu, você vai ter um desgaste muito grande com o cliente, fazendo com que, por sua causa, tendo como consequência das suas ações o aumento do número de clientes detratores, que nunca mais vão voltar à organização, nunca mais irão comprar de novo da organização e nunca irão indicar essas empresas para as outras pessoas. Às vezes, ontem mesmo, estava olhando no Instagram de uma empresa, de uma loja muito nacional, que ela estava fazendo as promoções aí. Aí eu fui no Instagram, nos comentários, comprei no app e não recebi. Comprei no site, não recebi e tô com dificuldades para receber o reembolso. Aí você vai com interesse de comprar. Ela pode ser nacional, pode ser um renome muito grande, mas você vê os comentários, eu não vou passar por isso. Se todo mundo tá passando por isso, eu não vou me arriscar a passar por isso. Faz uma semana que eu comprei e não recebi o reembolso. Faz uma semana que eu comprei e ninguém não consegui entrar em contato com ninguém. Então qualquer pessoa não vai se arriscar diante daqueles comentários, daqueles depoimentos negativos a respeito de uma instituição, de uma organização, de uma empresa. Justamente porque ela não cumpriu o prometido. Foi vender um produto, ou entregar, ou reembolsar no tempo hábil, alguma coisa assim, tá certo? Então essa nossa aula foi sobre as ações para aumentar o valor percebido pelo cliente, tá certo? Nós analisamos aqui uma questão, né, de uma questão anterior, a gente comentou, entendeu bem, né? E comentou aqui bastante sobre o assunto. Deu para entender e fixar bastante, não é isso?